dar continuidade ao nosso trabalho. Sejam bem-vindos, né, todos vocês, à nossa aula de ciências, né, nosso encontro semanal de ciências, dando continuidade, né, onde nós paramos. Nesta aula, as alterações genéticas na espécie humana, que fica em nosso livro, da página 37 à página 43. Gente, então, como nós já sabemos, né, os genes, em interação com o ambiente, são responsáveis pelo nosso desenvolvimento e por nossas características. Nos seres humanos, por exemplo, as alterações nos genes podem resultar em problemas de saúde quando afeta a produção de algumas substâncias, como as enzimas. Elas são substâncias que atuam nas transformações químicas. Então, sem as enzimas, essas transformações não ocorrem. Nós vimos vários exemplos aí de alterações genéticas. Elas podem ser diagnosticadas, né, muitas vezes por exames. No caso de bebê, não é? O chamado teste do pezinho, que é realizado nos primeiros dias de vida. Esse é um exame obrigatório e também gratuito, não é? Ele pode ser realizado nos postos de saúde. Ao longo dos estudos de ciência, você deve ter visto como é importante ter informações sobre os alimentos para adotar uma dieta adequada, que também nós vimos que os rótulos de alimento trazem importantes informações sobre os ingredientes que eles contêm e sobre seu valor nutricional. Às vezes a gente nem olha, né? Compra o alimento, mas não tem o hábito de olhar o valor nutricional, a tabela nutricional, para ver o que a gente pode encontrar lá. Nós também falamos em alterações cromossômicas, que ocasionalmente pode ocorrer a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. Então, não vai ser o normal, né? Não vai ser o comum, isso vai ser ocasionalmente. Caso ocorra a fecundação com esses gametas, essas alterações originam pessoas com um número de cromossomo diferente de 46. Nós já sabemos que, no geral, nós temos 46 cromossomos. Mas aí agora a gente entende que pode acontecer diferenças. Aí no caso de síndrome de Down, né, uma dessas diferenças que ocorre quando existe uma alteração nessa quantidade de cromossomos. Pessoas com síndrome de Down nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Então, nós não temos um par de cada cromossomo, né? São 23 pares. Então, no caso da síndrome de Down, tem um cromossomo a mais. Os cromossomos são numerados em ordem crescente de tamanho. Olha aí, de 1 a 23 pares. Aí, no caso do 21, em síndrome de Down, apresentam 3 cromossomos. Essa alteração cromossômica pode provocar, em diferentes graus, deficiência intelectual, problemas cardíacos, maior disposição a infecções, entre outros. E também podem influenciar algumas características físicas em graus variados, né? A altura abaixo da média, então vai ser meio baixinho, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso e mãos curtas e largas. São características, né, comuns às pessoas que têm Down. Olha aí, vamos ler esse texto. Educação e síndrome de Down. Uma boa educação é um bem enorme que produz benefícios pessoais durante toda a vida. Isso não é diferente para pessoas com síndrome de Down. Você conhece alguém que tem síndrome de Down? Ou será que você que está me assistindo tem síndrome de Down? Conviver com pessoas de diferentes origens e formações em uma escola regular e inclusiva pode ajudar ainda mais as pessoas com síndrome de Down a desenvolverem, né, todas as suas capacidades. Antigamente, acreditava-se que as pessoas com síndrome de Down nasciam com uma deficiência intelectual severa. Hoje sabe-se que o desenvolvimento da criança depende fundamentalmente da estimulação precoce, do enriquecimento do ambiente no qual ela está inserida e do incentivo das pessoas que estão à sua volta. Então, elas não têm essa deficiência intelectual como se esperava, como se achava. Depende do meio que ela estiver interagindo, né? Do meio que ela estiver socializando. Com apoio e investimento na sua formação, os alunos com síndrome de Down, assim como quaisquer outros estudantes, têm capacidade de aprender.
É importante destacar que cada estudante, independentemente de qualquer deficiência, tem um perfil único, com habilidades e dificuldades em determinadas áreas. No entanto, algumas características associadas à síndrome de Down merecem a atenção de pais e professores, como o aprendizado em um ritmo mais lento, a dificuldade de concentração e de reter memórias de curto prazo. Então, observe, tem suas diferenças, mas se a gente analisar direitinho, vamos ver cada uma dessas dificuldades aí que são apresentadas, características. Aprendizado em um ritmo mais lento. Quantas pessoas que não apresentam um ritmo mais lento sem ter síndrome de Down, né? Sem ter nada? Dificuldade de concentração. Não são poucas pessoas que também têm dificuldade de concentração. E reter memórias de curto prazo. São, assim, características que podem muito bem se encaixar em qualquer pessoa, mesmo sem ter síndrome de Down. Certo? Estão entendendo? Continuando. Nós também falamos em biotecnologia, né? Que é a respeito do trabalho feito com as plantas através da biotecnologia, né? Para melhorar o grão, para ser resistente a uma praga. Aqui, como nós, no final, no último parágrafo sobre esse tema, veja aí, o conhecimento genético deu um grande impulso a essas tecnologias, que passaram a incluir novas técnicas, como identificação de genes, manipulação do material genético de células isoladas e de organismos, e até a transferência de genes de uma espécie para outra, com o objetivo de produzir substâncias e modificar uma série de processos. Os organismos transgênicos. Gente, nós também falamos, né, sobre o hormônio da insulina, que as pessoas que têm diabetes, elas não produzem, né, esse hormônio em quantidade suficiente. Ela é sintetizada no pâncreas e sua função é permitir que o açúcar em circulação no sangue entre as células, suprindo-as com a energia. Sem a insulina, as taxas de açúcar do sangue aumentam demais, né, o que pode gerar consequências graves e até levar à morte. Então, por essa razão, muitas pessoas que têm diabetes, elas tomam insulina. Durante muito tempo, esse hormônio foi obtido de porcos que produziam insulina semelhante à humana. O composto de origem animal, no entanto, podia causar alergia e outros problemas em algumas pessoas. Diante disso, a ciência desenvolveu técnicas de manipulação do DNA de bactérias que permitiram a produção da insulina idêntica à humana. Então, está aí a técnica da ciência para produzir a insulina idêntica à humana, através de bactérias. Eles alteram, né, o gene, pegaram da célula humana, o gene que comanda a produção de insulina, inseriram no gene da bactéria, combinando, e assim elas produzem. Quando esse gene codifica a insulina, né, a bactéria incorpora esse gene, esse material genético, e começa a produzir a insulina idêntica à humana. Além disso, quando a bactéria se reproduz, o gene se duplica junto com o DNA da bactéria. Como resultado, são gerados bilhões de bactérias produtoras de insulina. Vocês lembram que a bactéria, quando ela se reproduz, no seu sistema de bipartição, né, elas produzem clones, né, da célula anterior. Então, são todos iguais. Seres que tiveram seu material genético alterado com técnicas de biotecnologia são chamados de organismos geneticamente modificados, né, OGM. Em alguns casos, são implantados genes de uma espécie diferente, gerando organismos transgênicos. Então, quando vem genes de uma espécie diferente, ele recebe o nome de transgênicos. Técnicas de manipulação do DNA podem ser usadas para produzir várias substâncias. Quais substâncias? Hormônios, né, como o do crescimento, diversos tipos de vacina, como a vacina contra a hepatite B, fatores que atuam na coagulação do sangue, entre outras. É assim que porcos, por exemplo, recebem de outras espécies genes que comandam a produção de hormônios de crescimento e passam a ter uma carne mais musculosa e menos gordurosa.
há vários outros exemplos de organismos transgênicos, como coelhos, ovelhas, bichos da seda, lava de mosquito. Aqui é o exemplo de lava de mosquito, né, que eles brilham no escuro. Também existem vários tipos de plantas transgênicas que são comercializadas e muitas ainda estão em fase de pesquisa. Vocês já observaram embalagens de alimentos que a gente compra no supermercado? Se vocês observarem direitinho, vocês vão ver que a maioria dele é toda transgênica, que tem lá um triângulo amarelinho e um T escrito dentro desse triângulo. Então, ali está especificando que aquele alimento é feito a partir, né, de algum produto transgênico. Uma variedade de soja transgênica, por exemplo, recebeu de uma bactéria, um gene que confere resistência a um agrotóxico, que destrói ervas daninhas. Assim, o agrotóxico pode ser aplicado na plantação para matar ervas daninhas, sem que a soja seja prejudicada. Outro tipo de planta transgênica é o bilho, BT. Ele foi criado a partir da combinação de um gene de uma bactéria do solo. Esse gene regula a produção da toxina BT, que mata a lagarta de cartucho e a lagarta de broca. Ambas são pragas do milho. Esses insetos morrem assim que começam a comer o milho. Apesar dos benefícios, os transgênicos apresentam alguns riscos e são alvo de um debate entre seus defensores e seus críticos. As pessoas que criticam essa biotecnologia afirmam que faltam provas de que esses produtos não causam danos à saúde ou desequilíbrios ambientais. Por isso, em muitos países é necessário identificar os produtos que possuem um componente transgênico. Na nossa região, nós temos muitas plantações, né, de milho transgênico. Mas e você? Você já viu alguma dessas plantações? Você tem hábito de se alimentar desses alimentos, né? No caso desse milho transgênico, você já comeu desse milho? Olha aqui o que eu estava falando para vocês. Nesses países, alimentos que contêm transgênicos apresentam essa informação no rótulo com a presença de um selo. Então, olha aqui. Esse triângulo com um T, né, triângulo amarelo com a letra T. Então, representa que é feito a partir de produto transgênico. O ambiente também pode ser afetado pelos organismos geneticamente modificados, né, carregados pelo vento, por insetos. Grãos de pólen de algumas plantas transgênicas podem acabar fecundando plantas não transgênicas. É preciso, portanto, estudar a consequência dessa mistura genética e avaliar o risco da perda da biodiversidade original, além de estabelecer normas para seu uso. Será que é confiável a gente se alimentar desses alimentos assim transgênicos? É uma dúvida, não é? Vocês se sentem confiantes ou se preocupam? O cultivo de um único tipo de transgênico pode afetar a diversidade de plantas, reduzindo, portanto, a variabilidade genética e deixando o ecossistema mais vulnerável às pragas e mudanças climáticas. Nós já vimos, né, que a variabilidade genética é muito importante, até para estar se adaptando, né, às novas condições do ambiente, se adaptando, vencendo as pragas, né, e também as mudanças climáticas. Outro problema apontado é que o fornecimento de sementes poderia ficar sob o controle de grandes empresas do setor agrícola. Esse monopólio já existe, com poucas empresas controlando mais da metade do mercado mundial de sementes, com produtores pagando pelo direito de uso da semente. No Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, que é a Embrapa, ela já possui tecnologia para produzir alguns transgênicos. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Olha aí, algodão transgênico. Gente, um textinho complementar para vocês. Plantar ou não plantar transgênicos? Decidir se as plantas transgênicas são boas ou ruins não é simples. Em primeiro lugar, não há uma resposta definitiva. Dados e resultados, às vezes conflitantes, são também apresentados pelos diferentes grupos de pessoas, entre cientistas, ambientalistas, representantes de multinacionais, pró-transgênicos, representantes de multinacionais de sementes convencionais, religiosos, produtores, parlamentares. Então, é muita gente envolvida, muita gente que discute se é bom ou se é ruim.
Pesquisas isoladas já demonstraram tanto benefícios quanto malefícios de determinados tipos de transgênicos para a saúde e para o meio ambiente. Então, a gente vai ter resposta das duas formas, tanto a favor e tanto contra. No entanto, nenhuma destas pesquisas foi conclusiva em relação aos transgênicos como um todo. Para alguns, a ausência de evidência é o bastante para provar que os transgênicos não trazem risco algum. Para outros, não. Nós também falamos da clonagem reprodutiva, não é que clone indica seres geneticamente idênticos entre si. Nós vimos o exemplo da ovelha Dolly, que foi a primeira, né, ovelha clonada a partir de uma célula de uma ovelha adulta. Olha aí. Células mamárias são retiradas desta ovelha, um ovócito 2 é retirado desta outra ovelha. Aí o meio de cultura, né, das células. O núcleo é retirado do ovócito, uma célula da glândula mamária é unida ao ovócito 2, sem núcleo. Então, eles inseriram a célula sem o núcleo. Um estímulo elétrico faz a célula se dividir. Olha aí, formou o embrião é implantado em outra ovelha, e então surge o Dolly. O exemplo. Por meio dessa técnica, é possível clonar um rebanho a partir de um único animal que apresente carne de boa qualidade, dentre outras características vantajosas. Durante esse procedimento, no entanto, a maioria dos embriões clonados morre, apresenta malformações ou tem maior probabilidade de desenvolver alterações genéticas. Dolly, por exemplo, apresentava sinais de envelhecimento prematuro quando foi sacrificada durante uma infecção pulmonar, aos 6 anos de idade, né? E a vida média de uma ovelha é 12, então ela só viveu a metade. Apesar das dificuldades, a clonagem de animais domésticos vem sendo desenvolvida. No Brasil, a Embrapa produziu vários clones bovinos. Outras aplicações da biotecnologia. Além de provocar uma revolução na biologia, o desenvolvimento de biotecnologias levantou uma série de questões de ordem moral, social, econômica e política. É importante que todos estejam bem informados sobre os avanços dessas técnicas, para que a sociedade tome decisões bem fundamentadas a respeito de como o conhecimento científico deve ser utilizado. O exame de DNA, vocês já ouviram falar, né, do exame de DNA, muito usado para confirmar a paternidade, não é? Você já deve saber que o DNA de uma pessoa é único. Por isso, o DNA pode ser usado como uma espécie de impressão digital, sendo possível identificar uma pessoa pelo exame do material genético de qualquer célula do corpo dela que o contenha. Essa técnica permite, por exemplo, identificar um criminoso pelo exame da raiz do fio de cabelo ou pelos vestígios de sangue ou esperma encontrados no local de um crime. O exame de DNA permite também determinar se um homem é o pai de uma criança. A chance de acerto é muito próxima a 100. Então, gente, nós estamos falando aí sobre a genética, a importância, né, os avanços, o conhecimento genético, que nos envolve, né, está presente nas nossas vidas, na nossa alimentação, principalmente. Seguindo, nós vamos responder a atividade, né, de olho na notícia, na página 45. A notícia abaixo é de janeiro de 2018 e discute a clonagem de uma espécie de macaco. Lê a notícia e pesquise em um dicionário o significado das palavras que você não conhece e, em seguida, responda as questões. Nascem os primeiros primatas clonados com a técnica da ovelha Dolly. Depois de décadas de tentativas frustradas, cientistas conseguiram produzir os primeiros clones de primatas, o grupo de mamíferos ao qual pertence o ser humano. São duas fêmeas de sinomolgo, que é a espécie de macaco comum no sudoeste asiático, que nasceram no Instituto de Neurociência da Academia Chinesa de Ciências em Xangai. Zong Zong e Wawa, como foram apelidadas, agora estão com 8 e 6 semanas de vida, respectivamente. Elas foram geradas por mães de aluguel diferentes e, por isso, acabaram não nascendo ao mesmo tempo. Embora seja inevitável imaginar que o refinamento das técnicas de clonagem, que levou ao nascimento delas,
possa ser usado para um dia, né, para copiar seres humanos. O objetivo dos cientistas chineses é que macacos clonados se transformem numa ferramenta importante da pesquisa biomédica daqui para frente. Muitas perguntas sobre a biologia dos primatas podem ser estudadas com esse modelo, argumenta Qiang Sun, coordenador do estudo sobre os clones que já está saindo na revista científica Cell. Dá para produzir macacos clonados com características genéticas idênticas entre si, com exceção do único gene que você vai manipular. Isso levará a modelos precisos de doenças do cérebro com base genética, câncer, problemas imunes, além de permitir testar a eficácia de drogas antes do uso clínico. Desde que a ovelha Dolly se tornou o primeiro clone de mamífero produzido em laboratório, né, isso em 1996, a lista de espécies geradas pelo método não parou de crescer. Hoje são 23 animais diferentes, entre os quais estão ratos, porcos, vacas e cães. Quanto à aplicação dessas técnicas em humanos, as barreiras são muito maiores, não apenas no que diz respeito à legislação, né? Nenhum país permite a produção de clones humanos para fins reprodutivos hoje, mas também quanto à segurança das mães de aluguel. Aí vem as perguntas, nós faremos a letra A e B. De acordo com o texto, por que a clonagem de primatas pode contribuir para a ciência? E a letra B, quantos mamíferos já foram clonados depois da Dolly? Vamos lá. A letra A, de acordo com o texto, por que a clonagem de primatas pode contribuir para a ciência? O que é que tem a ver, né, os primatas com a ciência? Lembrem que a gente viu que eles possuem o mesmo grupo ancestral, né, dos seres humanos. Então, por isso que ele pode. A letra A, respondam aí. Por serem do mesmo grupo ao qual pertence o ser humano, os primatas clonados poderão ser uma ferramenta para construir modelos precisos de doenças com base na genética, além de permitir testar a eficácia de drogas. Mas quantos mamíferos já foram clonados depois da Dolly? Então, nós acabamos de ver aqui, olha aí, desde que a Dolly se tornou o primeiro clone mamífero, esse método não parou, né? Só aumentou. Então, hoje são 23 animais diferentes, entre os quais estão ratos, porcos, vacas e cães. Então, essa é a resposta. A letra C e a letra D é com vocês. Gente, boa sorte, né? Bons estudos. Foquem nos estudos. Na dúvida, pergunta ao professor da turma. E fiquem em paz. Tchau.